A paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Vamos estar fazendo uma leitura da palavra do Senhor Jesus, juntamente com os irmãos. Que bom estarmos uma vez mais nessa terça-feira, ministração do ensino da palavra do Senhor Jesus. Vamos ler na epístola aos Hebreus, no capítulo de número 11, uma palavra bem conhecida dos leitores da Bíblia Sagrada. Graças a Deus. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11, e o verso de número 1. Eu creio que nós temos que começar a fazer ensaios do departamento nas terça-feiras também, né? Que daí os grupos vêm para a igreja e fica bom, fica uma bênção de Deus. Ou tirar da segunda-feira, né? Vamos ver o que dá para nós fazer. Capítulo 11 e o versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Amém. Podem estar assentados. Graças a Deus. A fé agrada a Deus. Aos Hebreus, no capítulo 11, o versículo 1 que nós lemos, em diante, a definição bíblica da fé. Ora, a fé é o firme fundamento da certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando nós olhamos, entendendo o projeto da salvação, entendendo já o projeto da salvação, através do seu Filho, Jesus Cristo, que através do seu sangue, alcançamos a remissão dos nossos pecados, nós vamos entender que é uma fé no sobrenatural. É uma fé que nos leva a algo a revelar, que tem algo além. Ao longo dos anos, nós vamos encontrar e vamos ver que os historiadores e os teólogos, alguns filósofos, eles desenvolveram muitos argumentos para provar que Deus existe. Mas Deus é muito além do que a nossa mente limita a entender a grandeza de Deus, ou não alcança para entender a grandeza do Deus Todo-Poderoso. Por isso que é que nós precisamos desse, podemos dizer, desse dogma, a fé, para crer e esperar nas coisas que ainda não vemos. Nós vemos algo que Deus fez em sua vida, transformou seu caráter, algumas personalidades moldadas pelo Espírito Santo. Mas algo mais precioso ainda está para vir. E é através da fé que nós vamos alcançar. Que esse algo mais glorioso que está para vir, através da fé, nós estamos aguardando para receber o corpo celestial.
para receber o nome verdadeiro seu, não um nome biológico que hoje você se identifica por este nome, mas você receberá um novo nome, e é através da fé. Nós já vamos ver como que isso vai acontecer. Algumas coisas. E a fé é a convicção em algo que nós não vemos e nem entendemos. Porque se nós entendesse, se nós soubéssemos, por isso que às vezes paira alguma pergunta sobre a mente de muitos. Como eternidade? Nunca ninguém retornou para falar, mas é um ato de fé. Eu preciso crer. A fé, através da fé, recebi perdão dos meus pecados. Através da fé, eu sigo em santidade com o Senhor. E através da fé, eu vou receber o corpo celestial. Glória a Deus. Alguns tipos de fé que nós vamos estar comentando. Existe a fé natural, que dá base aos sentidos naturais. É o caso do discípulo Tomé. O que aconteceu com Tomé? Em São João capítulo 20 e o versículo 5, ele disse: se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar, de maneira nenhuma crerei. Se eu não ver realmente, assim que você avistou, você deixará de exercer a fé. Não precisa mais fé, porque você está vendo, já aconteceu. Não precisa, você está exercendo somente a fé natural. Você realmente, somente se acontecer, eu acredito. Você está usando os argumentos naturais. Está usando o seu conceito para tentar agradar a Deus, ou se aproximar de Deus. E isso não funciona. Porque nós só conseguimos agradar a Deus, se aproximar de Deus, através da fé no sobrenatural, crendo que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Existe também a fé espiritual. São João, capítulo de número 4 e o versículo 24. Vamos ler? Deus é espírito, e importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. São João, capítulo de número 20, e o versículo 29. Bem-aventurados os que não viram e crerão. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Deus é espírito, por isso que é necessário, importante que aqueles que o adorem a Deus não usem de artifícios ou de ideias suas próprias para adorar, mas sim que adorem pela fé, crendo, buscando, esperando. O quê? Esperando uma conquista, uma cura física, uma cura de distúrbios mentais que traz confusão para a sua vida espiritual também, mas a maior esperança é crendo na vida eterna. Foi para isso que houve o plano, o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Foi para isso.
para que nós viéssemos crer nele, que através do seu sacrifício, nós viéssemos ter a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. E este ato de fé fará eu e você alcançar, porque nós vamos ver aqui, vamos entender que não há um outro meio, para que ninguém se glorie, não é pelas obras, não tem outro meio para alcançarmos a salvação, para alcançarmos a vida eterna. A fé agrada a Deus, é a fé espiritual. Hebreus 11 e o versículo 6, já citei aqui, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé natural do todo ser humano, de qualquer ser humano, é capaz de desenvolver, mas a espiritual, a fé espiritual, ela é um dom de Deus. A fé espiritual é um dom de Deus. Vamos ler versículo de número 9 do capítulo 2 de Efésios, capítulo 2, e o versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, não a fé aquela, vou ver antes, aí não, é crendo, acreditando, é a fé do sobrenatural, e isto não vem de vós, é dom de Deus, aleluia. E o versículo 9, não é de obras, para que ninguém se glorie. Deus é tão perfeito, aleluia. Deus é tão maravilhoso, tão poderoso. Às vezes as pessoas querem tentar decifrar quem é Deus. A mente humana, ela não consegue alcançar e decifrar quem é Deus. Nós podemos trazer algumas justificativas ou trazer alguma ideia, e podemos até dizer: Deus é aquele que tem poder de tornar todas as coisas ser. Este é Deus. Este é Deus. Por quê? Porque Ele criou o homem, Ele fez o homem, Ele deu a formação, Ele fez a criação. E quando Ele faz o homem, esta obra tão maravilhosa e tão linda, Ele faz para que viva eternamente. Mas pela desobediência, e Ele vem com o seu plano de salvação, resgatando, agora usando a fé, para que não tenha um meio de obras, para que não tenha um meio de comprar, não tenha um meio de negociar, mas Ele deixa o livre-arbítrio para o ser humano, a sua escolha. E muitos não conseguem exercer a fé do sobrenatural, conseguem exercer a fé de Tomé. Se eu ver, eu acredito. Se eu ver Deus, eu acredito que Ele existe. Mas não consigo acreditar. E agora nós lemos esse versículo aqui: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, mas é dom de Deus, e não é de obras, para que ninguém se glorie. Então esta fé
espiritual, este dom de Deus, que você que alcançou, aleluia, que o Senhor possa usá-lo para que outras pessoas possam alcançar também este dom de Deus, para que o Senhor venha alcançá-lo. E a nossa oração precisa ser que as pessoas que ainda estão distantes, que não exercem esta fé do sobrenatural, crendo em Cristo Jesus, que elas reconheçam as suas misérias e elas se dirigem aos pés do Senhor e clame por misericórdia, para que o Senhor o tenha misericórdia e alcance a fé, alcance este dom, aleluia, alcance essa beleza de dom que vem de Deus, para que eles possam alcançar, aleluia. E nós que estamos exercendo esta fé, nós precisamos continuar exercendo a fé. Se você não exercer a fé, ela morre. Se você não exercer a tua fé, ela pode parar de existir. Ela vai parar de existir se nós não exercitar a nossa fé em Cristo Jesus. Se nós não estiver, por isso que Jesus disse em certa feita nas bem-aventuranças: bem-aventurado pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito quer dizer, o homem e a mulher têm dependência de Deus todos os dias. Nós temos dependência de Deus todos os dias. E quando nós temos uma dependência de Deus todos os dias, você vai estar direcionado pelo Espírito Santo. E quando estamos direcionados pelo Espírito Santo, você não erra. Aleluia! Você já pensou? Você não erra. Nós não erramos quando estamos direcionados pelo Espírito Santo. Agora, quando nós vacilamos um segundo sequer e deixamos viver pela fé natural e buscamos recursos próprios, nós corremos o risco de até mesmo comprometer a nossa fé sobrenatural, comprometemos a nossa vida espiritual. Mas agora, quando estamos guiados pelo Espírito Santo, estamos exercendo a fé do sobrenatural, aleluia, ninguém consegue tocar nas mãos de Deus, porque nós estamos nas mãos do Deus Altíssimo. A fé espiritual consegue tocar o coração de Deus. A fé podemos citar aqui, ela seria como uma senha. Quando você tem algo, uma conta bancária, ou até mesmo no seu computador, você coloca uma senha, e você só consegue abrir quando você digita a senha, você consegue acessar. A fé do sobrenatural é como se fosse a senha, é o segredo. Quando você acessa essa fé do sobrenatural, você consegue entrar nas entrelinhas celestiais. Você entra na plenitude do Espírito Santo. Isso é muito forte. A plenitude do Espírito Santo só alcançaremos quando chegar na eternidade. Mas eu creio que nós, quando acessamos a fé, nós entramos um pouquinho nisso, nessa grandeza deste Deus poderoso, e nós conseguimos vencer as circunstâncias que surgiu nessa vida física. Conseguimos superar, tem alguma coisa que você supera pela sua fé natural, pela sua persistência, pela sua natureza, você vence. Mas tem coisas que você precisa buscar, acessar a fé do sobrenatural, aleluia. E quando você acessa essa fé sobrenatural, não tem demônios que resista, aleluia. O apóstolo Paulo escreveu: a nossa cidade está no céu, e ele disse que nós seria transformado através
do poder de Deus. Quando você acessa a fé do sobrenatural, você está acessando o poder de Deus. E no poder de Deus, Ele tem poder para transformar todas as coisas. Ele transforma todas as coisas possíveis. Talvez você tenha dúvida do qual é o caminho da verdade. O que eu preciso fazer para ter a salvação? O que eu preciso fazer para realmente não perder a salvação? Você precisa exercitar a fé do sobrenatural todos os dias. Todos os dias. O que adianta o homem ganhar ou fazer muitas coisas e perder a sua vida? E só perdemos quando nós paramos de exercer a nossa fé. Hoje pela manhã, orando, tocado pelo Espírito Santo, comecei a orar dizendo: Deus, guarda os nossos passos, para que nós não perdemos o melhor bem, que é a vida eterna. De nada adianta nós correr para um lado e para o outro, gritar, brigar e batalhar por este momento físico destes anos que vamos passar aqui na terra. Mas se nós não estivermos exercendo a fé do sobrenatural para a vida eterna, de nada adianta, de nada adianta. Tudo simplesmente não será mais do que um sino que tine, simplesmente será uma palha que queima, que vai para onde o vento soprar. Mas quando nós investimos em valores espirituais, aleluia, aonde a traça, a ferrugem não consegue destruir, e nem mesmo Satanás consegue tocar sobre a sua fé, desde que você esteja exercitando a sua fé, aleluia. Exercite a sua fé, independente da circunstância que você está vivendo. Deus, escute, Deus não está alienado com as circunstâncias que você está vivendo. Deus não está alienado com as circunstâncias que você está vivendo, ou com as consequências que hoje você está tendo. Deus não está alienado nisso. E Deus não se frustra com isso. E Deus não lança em rosto as tuas fraquezas. Mas Ele pede para mim e para você: creia em mim. Creia em meu Pai. Aleluia. Creia. Aleluia. Creia. Independente da tua circunstância, independente se alguém te ofendeu, se alguém te abandonou, se alguém não aposta em você, ou até mesmo você tem alguma decepção na vida secular, ou até mesmo na vida espiritual, você pensa que não está bem, mas somente creia no Senhor. Creia que você vai agradar a Deus. Aleluia. E esta fé do sobrenatural fará você abrir portas, aleluia, que você ainda não sabe, aleluia, e te levará por caminhos que talvez para você seja surpresa, mas para Deus é simplesmente presente que Ele dá para os seus filhos. Aleluia, glória a Deus. A fé, vamos ler São João capítulo 14, versículo 23. A fé espiritual gera uma intimidade profunda com Deus. Capítulo de número 14, o versículo 23 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aleluia, glória a Deus. Quando nós estamos
Usando a fé, ela gera intimidade profunda. Ela gera este elo profundo que o Senhor fará morada em nós. Você já parou para pensar? O Senhor morando em você. Não é mais você. Aleluia. Não é mais você. Mas é o próprio Cristo, o próprio Espírito Santo que está em você. Aleluia. Com certeza, quando o próprio Cristo está em uma pessoa, aquilo que sai de dentro dela jamais será algo ruim, mas é algo bom. Aleluia. Você já pensou? Que Ele faz morada em nós. Ele mora em nós. É por isso que, através das nossas atitudes, através dos nossos frutos, nós sabemos quem nós somos. Através das nossas indagações, talvez você ainda indaga a Cristo em algumas questões, se preocupando em alcançar uma vitória momentânea aqui nessa terra, e às vezes, se não alcançar, vou fazer uma citação, se eu não alcançar uma casa, uma mansão linda aqui nessa terra, eu não vou servir a Jesus. Você prestou atenção? Que comparação que eu estou fazendo? Comparando uma matéria, pobreza, com a riqueza da vida eterna. Isto é falta de entendimento das Escrituras. E por isso que o povo se corrompe. O povo se corrompe por falta de conhecimento. E aí buscamos a Deus para ser próspero. E nós precisamos buscar a Cristo para receber a vida eterna. Eu preciso buscar a Cristo para ir morar no céu. Aleluia. E essas outras coisas Ele vai acrescentar. A saúde que nós precisamos, a paz que nós precisamos com nós mesmos, com a família, as finanças que nós precisamos, Ele vai te dar caminhos quando nós se preocupamos em ir morar no céu. Xarabacandarabachaya. Não sei se você está conseguindo entender a dimensão do que eu estou tentando passar para você. E aí essas coisas, essas frustrações da vida secular, do cotidiano, do teu dia a dia, não te frustra, ela não te esgota, porque você está seguro, você está confiante. Se algo aconteceu de errado, você fica tranquilo, porque você sabe que você está nas mãos do Todo-Poderoso. Aí você começa a cumprir as Escrituras, você dá graça. Aconteceu não sei o que com a minha família. Deus sabe de tudo. Amém. Isso só consegue fazer quando Ele faz morada em você. Aleluia. Será que Jesus está fazendo morada em nós? Ou quando, quero fazer aqui, quando nós, uma comparação, quando nós quebramos algo, uma louça, uma travessa linda, cai no chão, eu brigo e me lamento, como se fosse que eu vou ficar brigado com o filho porque quebrou aquela louça. Não. Conta-se uma história de um casal que tiraram um carro zero e a mulher tinha começado a aprender a dirigir, tirou a sua CNH e saiu para ir ao mercado. E indo ao mercado, ela raspou o carro. E na saída o esposo disse: cuidado com o carro, cuidado com o carro. E
quando ela raspou o carro, ela disse: meu Deus, e agora? Como que eu vou chegar em casa? E ela abriu o porta-luva, a polícia veio, fez os levantamentos. Quando foi pegar para os documentos, estava dentro do documento um bilhete que ele tinha deixado para ela. Ela disse: cuidado com o carro, mas se caso você vier acontecer alguma coisa, você é muito mais importante do que o carro. Aliviou ela, ficou tranquila. O que mais é precioso para você? As coisas ou as pessoas? As coisas que estão ao teu redor? Vou um pouquinho mais profundo. Ou a família que está ao teu redor, todos os dias? Quem é mais precioso? Você prefere ficar 2 horas com a tua família ou ficar com uma pessoa desconhecida? Você não tem prazer de ficar com a tua família, mas tem prazer de ficar em lugares ruins. E agora, se você não tem cuidado dos seus, da tua família, como que você vai amar a Deus que não vê? Como que amamos a Deus? Como que queremos vida eterna? Agora, quando exercemos esta fé, usamos essa senha do sobrenatural, aleluia, e exercemos a fé, e Ele vem fazer morada em nós, aleluia, a nossa fé precisa ser exercitada. Quero ler no capítulo 2 de Tiago, e o versículo 26, o tempo passa depressa. Capítulo de número 2 de Tiago, e o versículo 26. Olha, a fé espiritual precisa ser exercida para que possa crescer, senão ela morre. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras, sem ação, é morta. A fé sem ação é morta. Ela precisa ser exercida. Ela precisa ser continuamente. Porque o objetivo de Satanás é, com os anos que vão se passando, é não crer em Deus. É colocar a dúvida em nosso coração. A dúvida anula o poder da fé. Repita comigo. A dúvida anula o poder da fé. O medo anula o poder da fé. São Marcos 16 e 17. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A timidez é o oposto da fé. São Marcos capítulo 4 e o versículo 40. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? A timidez é algo terrível. É algo terrível, impede que o poder de Deus opere em nossas vidas. Não seja tímido em falar a palavra do Senhor. Não seja tímido em falar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo liberta, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade. Não se envergonhe, não tenha timidez em falar de Jesus Cristo, porque a timidez, ela é algo terrível, ela impede o poder de Deus em nossas vidas. Não seja tímido. Talvez você às vezes tem timidez em vir ao púlpito, em testemunhar o que Deus fez por você, ou até mesmo fazer uma leitura. Não tenha timidez, seja valente. Você está fazendo algo maravilhoso, é algo bom.
Você precisa ser tímido para errar, para pecar. Você precisa ter medo para falar, às vezes, coisas que não deve, mas para falar do amor de Deus. Deixe que o poder de Deus se apodere na sua vida. O Evangelho precisa ser pregado com ousadia. Você não pode ser tímido para pregar a palavra do Senhor. Se você tem sido tímido, vença hoje toda essa timidez. Vença. Isso não agrada a Deus. A timidez não agrada a Deus. Você precisa ser ousado. Você precisa ser corajoso. Hebreus capítulo 11, o versículo 1 ao versículo 40, nós vamos encontrar a galeria dos heróis da fé. Nós vamos ver quanto nós vemos inúmeros exemplos de fé. Nós vemos Noé, quando ele construiu a arca, num lugar que praticamente não chovia, subia um orvalho na terra, não havia mar ali por perto, mas ele fez o quê? Ele usou a senha da fé. Ele acreditou. Quando o Senhor Deus falou com ele, ele não deu ouvido mais para ninguém. Ele ouviu a Deus. Tinha tudo para dar errado, mas ele ouviu Deus. Se Deus falou com ele, ele preferiu obedecer a Deus. Ele acreditou. E os seus filhos também acreditaram nele. Aleluia. Noé, sua esposa, nós vemos que Deus fez uma grande obra através da vida destes homens. Abraão também creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Gênesis no capítulo 15, o versículo 6, nós vamos ver e entender a história. Vamos ver que Abraão acreditou no chamado de Deus. Sai de sua terra e começa a viajar pelo deserto, atrás de uma terra sem GPS. Não tinha GPS, sem mapa. Hoje é fácil, atravessa o mundo aqui por terra, pega aéreo, se localiza, tem tantos meios. Ele só começou a andar, ele obedeceu. Um ato de fé. Um ato de fé. Aleluia. Aleluia. Um ato de fé. Subir o monte Moriá. Ele subiu ao monte sabendo que ia fazer com o seu filho. Ele subiu sabendo, o seu único filho, e dizer: o cordeiro Deus vai prover. Dizer para o seu filho: Deus vai prover o cordeiro. Sabe por que eu estou falando sobre a fé? Porque Satanás fará de tudo para que eu e você duvide da salvação. Nesses últimos dias, Satanás fará de tudo para que não creiamos na vida eterna. Levantará muitas heresias e conceitos fortes, tentando desfazer aquilo que Deus gerou no princípio, que através da fé seremos salvos. Não abandone a tua fé. Não pare de exercitar a tua fé. Satanás pagará qualquer preço para tentar tirar o seu foco, a sua fé, das coisas de Deus. Ana orou e o Senhor Deus, acreditando que teria um filho, ela orou ao Senhor Deus e acreditou que ela teria um filho e daria este filho para a obra de Deus. Você está entendendo? O objetivo de Deus, de nós servir a Deus? Aleluia!
só temos utilidade quando nós fizemos algo para a eternidade, para Deus. Você não faz algo para uma denominação, você não faz algo para a religião, mas você está fazendo algo para Deus. Aleluia! Gerando fé. Moisés acreditou que ele ia tocar no mar e o mar ia se abrir. Por que hoje nós não cremos? Por que nós não oramos hoje crendo em alguma coisa? Se eu orar a Deus crendo, recebereis. Mas tem tantos outros meios mais fácil, pastor. Não preciso. Eu só lanço toda a minha fé em Deus quando eu escuto o médico dizer: olha, você não tenho mais nada para fazer com você. Aí eu venho acreditar em Deus. Aí sim eu creio em Deus. É só Deus. É só Deus. Talvez eu vou ser taxado com algumas pessoas, mas se você hoje passar mal agora, você tem fé de receber a oração, ou de mesmo você orar e ir para casa dormir? Ou você recebe a oração e vai para o pronto-socorro? Ah, pastor, mas Deus deixou a medicina. E na época que esses homens viviam, que não tinha medicina. Isso é loucura. Isso, ninguém prega isso, ninguém fala sobre isso. Mas até onde que eu estou disposto a crer em Deus? Será que Deus não tem poder de controlar uma diabetes? Será que Deus não tem poder de controlar uma pressão? Será que Deus não tem poder de controlar a circulação do seu sangue? Será que Deus não tem poder para fazer eu e você tornar-nos perfeitos? Deus tem poder. Só que eu preciso crer nele. Eu preciso acreditar nele. Viver o evangelho verdadeiro é você andar numa contramão. Você se torna radical. Jesus era muito radical. Jesus foi muito radical em seus sermões. Ele foi totalmente na contramão da lógica dos doutores e dos ensinadores que tinham da palavra. Mas quando nós olhamos para esses homens que confiaram no Senhor, homens e mulheres mencionados aqui, que olha, não tinham os recursos que nós temos hoje. Não tinha os recursos que nós temos hoje. Mas eles fizeram a diferença. Que eu e você possamos fazer a diferença. Que eu e você, com esses meios de recurso que nós temos, com todos os meios de recursos e condições que Jesus dá, a verdade é que nós nos desprendemos das nossas concupiscências, dos nossos afazeres, que nós nos alienamos muito com a preocupação e não fazemos a obra de Deus. Você não precisa soltar do teu trabalho, você não precisa abandonar nada, é só você fazer aquilo que Deus colocar na tua mão para você fazer na hora certa. Não deixe de fazer, faça, fale do amor de Jesus, exerça a sua fé, conte o teu testemunho, o que Deus fez na tua vida e o que Deus está fazendo na tua vida. E se põe na contramão do mundo. Não fique a favor de tantas coisas que se levantam para destruir a minha e a tua fé. Não deixe a tua fé diminuir. Que nós possamos pedir a Deus e rogar a Ele que Ele acrescente a nossa fé, para que nós não nos desviemos dos seus caminhos. Aleluia. Vamos estar em pé e vamos estar orando. Aleluia. Que a nossa oração agora seja: Senhor, acrescente a nossa fé. Que nós possamos viver esta fé sobrenatural. Aleluia. Mesmo em caminhos difíceis que estamos.
aleluia, mas que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos dê a sua graça, o poder seja resplandecido em nossas vidas, aleluia, que realmente nós tenhamos intimidade com Ele, e Ele possa fazer esta obra grandiosa através das nossas vidas. Pai Santo e Soberano Deus, nós oramos juntamente com a Tua igreja, Senhor, ouvindo esses minutinhos, Pai, meditando nesta palavra, que a fé que agrada a Deus, Pai, nós sabemos que muitas pessoas não conseguem crer em Ti, acreditam em tantas coisas, Senhor, mas eu peço a Tua misericórdia e a Tua grandeza com o Teu perfeito amor, que essas pessoas reconheçam, Senhor, as suas misérias e possam ver, ó Espírito Santo, que eles precisam crer no Senhor para alcançar a vida eterna. Em nome de Jesus Cristo, que venham se desprender de conceitos, ó Espírito Santo, e depender inteiramente de Ti, Senhor, e viver uma vida para Ti. Nós que aqui estamos, Senhor, vivendo pela fé, nós sabemos que a fé, nós não vivemos financeiramente pela fé, mas nós usamos a fé, Senhor, para a nossa vida espiritual, para a nossa salvação, para a vida eterna. Em nome de Jesus Cristo, aqueles que confundem a fé, Senhor, exercem a fé para ter rendas financeiras, exercem a fé para ter saúde, exercem a fé para tantas coisas supérfluas, mas que nós possamos usar a fé do sobrenatural, para nós crermos e receber o corpo celestial, receber o novo nome, ó Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, que nada desta terra nos confunda, em nome de Jesus Cristo. Ajuda, Pai, o Teu servo, a Tua serva, ajuda eles, Senhor, a sua família, em nome de Jesus Cristo, e o Senhor venha prosperar, dando saúde espiritual, em nome de Jesus Cristo, para que a cada dia compreendamos mais e mais e mais daquilo que o Senhor tem para nos revelar. Em nome de Jesus Cristo, nós intercedemos, Senhor, pela nossa cidade, pelo nosso estado, ó Pai, pelo nosso Brasil. Nós intercedemos, Senhor, pessoas que buscam em fontes erradas, que eles possam, Pai, reconhecer e ver que somente o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo de Nazaré. Espírito Santo, que a Tua palavra venha gerar vidas, venha gerar na autoridade do Teu nome, gere mais fé em nós, que nós possamos exercitar a nossa fé. Ó Pai querido, e se porventura alguém que aqui está, porventura alguma dúvida, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos toda dúvida, tira toda timidez, todo medo, toda insegurança, e possamos frutificar, possamos render glória para Ti, e a Tua glória resplandeça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, graças a Deus, aleluia. Quinta-feira, amanhã ensaio com os casais, quinta-feira o nosso culto, Noite da Vitória.